Fala galera, tudo bem? Eu sou o João e vai começar mais um episódio do Cast to Action. Hoje eu trouxe um cara inusitado, meu arquirrival na maioria das coisas que eu vou jogar lá na Nectar. Apesar dele não parecer, ele é um cara habilidoso com as coisas que ele faz. Perde na maioria das suas vezes, né? Mas ele é bem habilidoso. E brincadeiras à parte, Vitão, obrigado por ter aceitado o convite. Sem saber o que você vai ser perguntado, né? Obrigado. Eu que agradeço. Valeu demais. O Vitão não é de participar de muitos conteúdos, então hoje eu tenho um desafio não só de conduzir, mas também extrair melhor as informações dele, deixar ele bem à vontade aqui para vocês ouvirem. Mas de uma forma rápida, até para que ele se apresente e fale um pouco mais sobre a história dele, eu conheço o Vitor acho que de 2010, 2011, por ali. A gente se conheceu na igreja e depois ficamos amigos e os dois saíram da igreja e cada um seguiu o seu caminho. E eu vi o Vitão trabalhando com várias coisas na vida dele. Em 2019, se não me engano, ele me procurou e eu fui estruturar uma oportunidade para que ele viesse para a Nectar e hoje ele é um dos nossos top vendedores. E aí, Vitão, assim, fiz um breve briefing para a galera, mas se apresenta, fala um pouco do que você estudou, quais foram os seus primeiros trabalhos, suas primeiras profissões, de uma forma totalmente tranquila e livre. Só não pode xingar ninguém. Vamos lá. Então, a minha história tem quase um livro mesmo. Eu comecei a trabalhar cedo, tá? Eu comecei a trabalhar com 10 anos. Trabalhei no camelódromo, com pirataria. Naquela época, regravar bombava, os DVDs, né? Bombava demais. Mas tinha um porquê, né? Eu tava lá, na época, minha mãe e meu pai investiam bastante em mim no quesito cursos, na área de TI, para aprender a formatar computador. Normal. E com isso, acabou surgindo a oportunidade de trabalhar lá no camelódromo, com essa parte da pirataria, mas também para aprender... Com essa parte da pirataria. Eu tô sem maturidade para ouvir isso aqui. Mas é verdade. Ele tá tratando a pirataria como se fosse, tipo, com essa parte de distribuição de carnes, né, e tudo mais, mas era cópia de DVD e cópia de CD. Isso, vamos trocar a palavra pirataria para CDs copiados, tá bom? Isso aí. Vai. Então, fora a cópia, né, dos CDs e DVDs, eu estava lá para trocar conhecimento e aprender sobre essa parte de manutenção mesmo, nos computadores, a formatação e tudo mais. Fiquei ali por volta de uns 2 anos. Depois disso, já comecei em casa, no fundo de casa, a trabalhar sozinho. Comecei a criar uma clientela, os amigos dos meus pais, da minha mãe, que sempre trabalhou no estado, então sempre tinha alguém para trazer isso. Né, um computador estragado aqui e tal, chama seu filho lá, seu filho manja e tal. Então, dali já começou a minha independência nisso, que foi muito importante para mim no início. Após isso, continuei investindo em cursos, continuei procurando melhorar nessa área. Já sabia que era isso que eu queria para a minha vida, trabalhar com tecnologia. Mais parte hardware ou mais parte software? Até então, nessa época, era hardware. Tá, eu lembro dessa hardware, fase. Isso. Então, era mais hardware e tudo mais. Já na faculdade, aí eu já mudei um pouco. Eu fui para fazer ciência da computação. Então, eu iniciei ali em 2009, salvo engano, a faculdade. Fiz por 2 anos. Aí entrou um peso que chama grana. Meu pai e minha mãe não tinham muita condição de me ajudar nisso. Em cima disso, surgiu uma possibilidade de, na época, mudar de faculdade e ganhar uma bolsa se eu passasse numa prova. E aí dava mais de 50%. Que nessa época, em paralelo, em 2009, quando eu comecei, eu trabalhava como estagiário no Detran. Também na área de TI. Não, tá. aí já era TI. Já. Porque Detran, pirataria. Mas transferência de carro, inclusive. Entendi. Por ali. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu basicamente trabalhava para pagar os estudos. Só que chegou num momento, no segundo período ali já, que o meu salário não pagava. Meus pais também não tinham condição de fazer isso. Automaticamente, eu comecei a fazer, sempre, como sempre, os bicos para cobrir isso.
E chegou num determinado momento que nem os bicos e nem o salário estavam dando conta. Então foi quando eu pensei, falei, cara, eu não queria trancar, porque quem tranca nunca volta. Essa é a verdade, né? Eu falei, cara, eu preciso terminar a faculdade, mas não tinha saída para isso. E aí surgiu essa possibilidade de mudar de faculdade e ganhar uma bolsa. Eu fiz, passei, consegui. Então, eu mudei. Aí, eu mudei o curso também, que não foi mais ciência da computação. É no mesmo ramo, mas foi análise e desenvolvimento de sistemas. Eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas. Nesse meio período, surgiu uma possibilidade de fazer um estágio na IBM. Então, na área de desenvolvimento, já. Nessa área, ainda era manutenção ainda. Tá, eu trabalhei, eu passei, entrei para a IBM. Então, eu trabalhava de manhã no Detran e à tarde na IBM. Nos dois era estágio. Na IBM eu trabalhava com manutenção dos computadores deles e com o caixa eletrônico. Então, eu trabalhei por 3 anos lá, dessa forma. Com 6 meses eu fui efetivado e eu trabalhei durante esse período. Depois disso, eu saí de lá, da IBM, fui trabalhar com desenvolvimento. Eu já estava mexendo com desenvolvimento, então eu queria mudar um pouco o meu... sua área de atuação. Isso, porque eu estava na manutenção, então eu queria ir para o desenvolvimento. Na época eu fui para o Estado, e meu pai trabalhava no Estado, acabou que tinha uma vaga lá e fui para lá trabalhar no Estado. Então, dentro disso, comecei a desenvolver em .NET, cuidava dos sites de todos os órgãos do Estado e até trabalhei em cima de alguns projetos, em cima do VaptVupt nosso aqui, para que tivesse o mobile dele e tudo mais. Isso foi em que ano, Vitor? Isso foi em 2000 e... Salvo engano, 12, 13 e 14. Entendi. Foram 3 anos lá. Entendi. E voltando um pouco, assim, até para conduzir o papo para o que a gente quer ouvir de você, na sua infância, você tinha sonho de carreira? Tipo assim, eu falei no último episódio, quem assistiu vai lembrar que o meu sonho era ser caminhoneiro. Eu sempre sonhei ser caminhoneiro, porque ser caminhoneiro envolve viajar, e viajar desperta em mim liberdade, que conversa com a minha criança, aquela coisa toda. Então eu sempre pensei nessa ideia. Hoje eu percebo que não preciso ser caminhoneiro para viajar, né? Mas era o meu sonho. Totalmente loucura, né? Assim, se você for pensar na minha jornada, que você conhece ela um pouco. Sim. O que você sonhava? Cara, por incrível que pareça, também não tinha nada a ver com o que eu me tornei. Eu queria ser médico. É mesmo? Mas o motivo era justamente poder ajudar as pessoas, que são coisas que eu faço hoje. Então, naquela época... Você faz cirurgias e tal? O que você faz para ajudar? Cirurgias em processos comerciais. Mas basicamente era isso. Eu queria naquela época... Mas isso era seu ou era algo que a sua família esperava de você? Não, era meu. Entendi. Minha família, graças a Deus, nunca foi de impor. Forçar uma profissão. Não, era o que você quiser, que você faça bem, mas faça. Entendi. Não deixa também de não fazer, né? Não e acontecer. em algum momento você tentou fazer isso acontecer na sua carreira? Não, aí foi o deslanchar, né? Porque naquela época, eu lembro como se fosse hoje, do primeiro computador que eu ganhei. Meu pai, mas a minha mãe comprou esse computador e lembro até hoje do barulhinho da internet. Né, discada naquela época. A DSL. Né, que eu só usava basicamente ou depois da meia-noite ou final de semana, que era um pulso, né? Então não tinha condição. Então, aí eu acabei me apaixonando. Comecei a usar computador e tal, e aí isso foi desfocando da minha vida, né? Foi bem cedo, né? Que eu comecei com 10 anos, mas basicamente foi isso. Eu tinha, antes desses 10 anos, uma mentalidade para isso, para ser médico, e depois acabou que a tecnologia foi me puxando. Entendi. E dentro desse caminho, você falou ali até 2016, aí foi quando você entrou na empresa, antes até de você entrar na Nectar, né? Não, aí em 2015, 2014 eu conheci a Cristiane, né? Em 2015, eu por uma questão de folha de pagamento do Estado, acabou que eu tive que ser desligado de um órgão que eu estava. Aí o meu salário estava incondizente com todos os outros órgãos, estourava a folha, e aí chegaram um tempo e falou, Vitor, infelizmente a gente vai ter que te dispensar. Só que em paralelo a isso, eu já estava trabalhando, já estava empreendendo. Então ali eu tinha uma loja na área de montagem e manutenção de computadores, manutenção em celulares. Então, em paralelo eu estava tocando isso.
junto. Entendi. Tinha até funcionário e tudo mais, porque não tinha como eu ficar lá. Uhum. Então, eu mantive esses 2. E aí, quando eles meio que me mandaram embora, eu falei, cara, é minha oportunidade de empreender. Isso foi em 2015. Eu falei, agora é minha oportunidade de empreender. Peguei o acerto, dei uma investida na empresa e tudo mais. O que aconteceu? Veio uma crise de 2016. Essa crise me deu uma complicada, porque chegou um momento onde o povo ou comprava mantimento ou consertava os seus eletrônicos, enfim, dava para viver sem, né? Uhum. E outra transição que aconteceu foi que 2016 ali o celular começou a ficar mais forte, né? A utilização. Então, acabava que o computador era mais para trabalho. Uhum. Que na minha época, o computador era mais para... Doméstico, né? Era algo que eu usava para jogar, para brincar ali, para estudar, então usava para várias coisas. Chegou uma fase que o celular substituiu isso. Entendi. Então, eu senti um pouco disso em 2016 e a crise também me deu uma reduzida em ganhos. O que aconteceu? Eu fiquei um mês ganhava bem, outro mês não. E aí, em 2016, eu decidi noivar. Então, foi o que me fez refletir. Falei, cara, eu gosto muito de empreender, eu gosto muito do que eu faço, mas não dá para viver só de amor, né? Uhum. Então, eu precisava virar grana. E aí, eu falei, cara, eu preciso voltar para o mercado de trabalho, de alguma forma. E aí, o meu irmão trabalhava numa empresa de software, né? Acho que o único que não foi para a área de software foi o caçula, que hoje ele é bancário, mas nós 2 trabalhamos com tecnologia, eu e o Vinícius, né? Uhum. O Marcos Paulo foi para a área de bancário. E aí, nisso, ele falou, Vitor, vai ter um processo seletivo aqui e tal, se você quiser vir para cá, por favor, vem, né? Tal, acho que vale muito a pena para você, principalmente no momento que você está vivendo e tudo. Eu falei, não, então, tô indo para aí. Beleza. Fiz a entrevista, passei, na época, para trabalhar 2018 isso, né? 2017. 17. Porque eu noivei no final de 2016. Então, aí foi onde eu falei, cara, não posso iniciar 2017 sem ter um emprego fixo, para ganhar um fixo. Beleza. Passei nessa entrevista, entrei, né, para a empresa. Então, eu trabalhava com sistema para cartório lá. E aí foi onde eu comecei a gostar dessa parte de processos e tudo mais, porque eu trabalhava como implantador lá. Então, eu não fui para a área de desenvolvimento. Eu já tinha uma visão que eu não queria trabalhar. Por quê? Quando eu trabalhei com desenvolvimento lá no estado, eu ficava muito preso àquilo ali o dia inteiro. Você me conhece, você sabe, eu quase não fico na minha mesa. É verdade. É verdade. Eu sou... eu não gosto de ficar pegando lá. Depoimento ao vivo do cara que não fica na mesa, viu, gente? Beleza, a gente conversa. Mais tarde a gente conversa. Mas isso é o que me faz ser produtivo, sabe? Depois eu tive essa visão. Porque eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de estar desenrolando alguma coisa, Chamar sabendo... TDAH de produtividade agora. Beleza. Ok. Mas então, aí lá eu comecei a ministrar treinamentos de cartório em cima do sistema, porque os cartórios do Brasil hoje eu acho que já mudou isso, né? Mas antigamente, quando eu comecei a trabalhar, basicamente todos ainda eram no livrão. Então, isso aí ia registrar a sua casa, o cara tinha que escrever na mão. Então, era algo muito complexo. E aí, os livros lá deterioravam, então, bem ruim. Então, o sistema era para isso, na época. Então, eu comecei a dar treinamento disso. Só que, com o passar do tempo, a empresa não foi ficando legal para mim. Então, tudo que aconteceu ali não foi... algumas atitudes e tudo mais, para mim, não foi bem legal. E aí eu fui, cara, não é isso aqui que eu quero ter... os ganhos diminuíram, o trabalho aumentou, e aí, por muito tempo, né? Porque isso é comum. E as perspectivas não... Isso, não tinha nada para me crescer mais dentro da empresa. Eu já tinha feito tudo que eu poderia fazer lá dentro. Então, eu estava bem desanimado. E aí foi quando, um belo dia, eu vi um story seu. E a gente tinha muito tempo que a gente não conversava. Né? Já tinha bastante tempo que a gente não se via. E aí eu vi esse story e falei, cara, eu vejo o João falar da Nectar sempre. Então, eu queria bater um papo com ele, entender e tal. E foi quando eu entrei em contato contigo. Você falou, não, Vitor, vem tomar um café comigo aqui, vamos bater um papo. E foi aí que surgiu a possibilidade de trabalhar na Nectar. E aí você recebeu um papo comigo sobre vendas, né? Sim. Um cara, sim, se você for analisar a história do Vitor,
gambireiro desde criança, de pirataria a casa pegando fogo, ele vendia. Mas ele passou por parte de hardware, manutenção de sistema, passou por software, com implantação de software no estado, implantação de software também de cartório, em áreas totalmente diferentes, empreendeu e fez tudo isso. E aí, quando você conversou comigo, e esse é um papo que você pode ser totalmente aberto, a gente não conversou sobre isso antes, eu te fiz uma proposta para se tornar um vendedor de um software, mas te vendendo um sonho. Né? Assim, Vitor, eu lembro vagamente porque não, assim, foram vários papos como esse, né? Com muitas pessoas diferentes. E eu sempre pinto essa oportunidade da mesma forma. Cara, tira o paradigma do vendedor tradicional, garageiro, vendedor de rua, essas coisas. Não, coloca uma coisa na sua cabeça que você vai ajudar as pessoas a conseguirem bater suas metas e melhorar a sua gestão de vendas através do nosso software. Você é a ponte até essa pessoa. Por um acaso da vida, o nome desse cargo é vendas. Você tem excelentes formas de fazer um bom salário, você tem isso, aquilo, outro, tal. Só pintando aqui para você relembrar um pouco até desse papo. Como que foi o seu sentimento de sair de uma coisa, entre aspas, que você não tinha perspectiva, mas tinha uma estabilidade, você estava ali há um tempo, você já tinha uma tranquilidade porque você sabia o que tinha que fazer, você foi para uma área nova, vender uma coisa nova, tudo mais. Qual que é o sentimento? O que rolou? Como que foi isso para você? Em 2018 ou 19 isso? 19, né? Foi 19, já começo de 19. Começo de 19. Isso. Cara, de primeira foi assustador. Por quê? Quando a gente conversou, nas duas possibilidades, você me abriu 2 caminhos dentro da Nectar. Não sei se você vai lembrar disso. Lembro. Você abriu para implantador. Você falou, Vitor... Que era para você manter. Você já está nisso aí, se você quiser, aqui. Mas se você quiser um caminho diferente, algo novo, que é o que você está procurando, tenho vendas. Com mais perspectiva. Isso, com mais perspectiva de crescimento e tudo mais. Até de ganhos. Eu tenho vendas para você. E eu vejo vendas em você. Eu acho que isso, para mim, foi talvez o principal. Sabe? Eu ouvi de você falando, cara... Você sempre vendeu papagaio e tudo mais. Vitão é gambireiro, nato. Gosto. Tipo eu. Eu também sou um pouco, mas ele é muito bom nisso mesmo. Você fala com ele assim, não, eu tava querendo comprar um palmilha de tênis de 82. Ele, não, eu acho que eu tenho um aqui, você quer quantas? Ele já tem um contato de alguém para comprar, para vender para você. Ele sempre foi esse gambireiro, mas nunca esteve na posição de vendedor. Sim. Né? Eu acho que essa é um pouco da sua história. Nunca tive técnica nem nada, foi só algo natural mesmo, que eu sempre fiz desde pequeno fazer isso, né? E vim de uma família de gambireiro, basicamente. E aí surgiu essa possibilidade. Na época eu lembro que eu cheguei em casa, comentei com a Cris, falei, tô meio assim, porque eu tenho a minha zona de conforto e tem aonde eu vou sair totalmente dela e vou fazer algo assim que eu nem sei se eu sou bom. Uhum. Porque uma coisa é vender realmente um carro. Uma coisa que você domina. Coisa simples, né? Agora uma coisa que eu ia entrar, tudo novo, um software. Era um caminho totalmente novo para mim mesmo. Totalmente. Para começar a trilhar mesmo do zero. E uma coisa que assusta muito quem recebe essa conversa, essa proposta das pessoas que eu conheço, é que assim, você vai vender algo para alguém por telefone, usando o computador, que essa pessoa não pode pegar e que muitas vezes o contrato vai ser mais caro do que um carro. Sim. Tipo, a pessoa já se sente numa posição de essa é uma missão impossível, não dá para fazer isso. Mas existe método, existe técnica, existe história, existe benchmark, existe track records que já foram feitos e que fazem isso acontecer, né? Acho que você sentiu essa dúvida, teve os seus anseios, mas viveu a prova de que dá certo. Sim. Né? Na Nectar, realmente, eu descobri que venda é ciência. Então, antes eu não falava isso pra mim. Eu falava, não, você tá ficando doido, moço, tá doido. Vendedor isso aqui tem que nascer com dom, né? É só no gogó e é isso. E, na verdade, não é. A verdade total não é isso, né? Uhum. E aí, teve essa possibilidade, né, de participar do time de vendas. E eu falei, cara, vou agarrar isso aí, vou tentar... Alguém acredita em mim, então tem aonde eu chegar, né? Vou tentar. E
Acredito eu que deu certo, né? Deu muito certo. Deu muito certo. Mas, aí contando um pouco, né, dessa jornada, Sim. foi uma transição bem louca, porque foi o ramp-up, né, que a gente fez na Nectar. O seu fui eu quem fiz ainda ou não? Não, foi a Daça já. Foi a Daça, tá. Foi a Daça. Entendi. Mas você mentorou algumas coisas dentro dele e outros meninos também, né? Mas a principal figura foi a Daça, nessa época. Acho que um antes do meu ainda tinha sido você, depois já tinha sido a Daça. Foi muito bom, né? Mas muito conteúdo, muita coisa e choque de mundos, né? Porque eu conheci uma coisa, de repente veio 300, né? Então, teve realmente um choque ali, mas que foi me encantando, sabe? Foi algo que... Eu vou contar um pouquinho ali do meu primeiro sentimento que eu tive quando eu fui contratado, que foi passada uma provinha para mim, e eu fiz ela de madrugada, porque eu trabalhava no outro emprego, e eu não podia sair dele antes de ter a certeza da Nectar, né? Você falou, não, vem, mas você, como diz, é uma indicação, porém você tem que passar pelo processo seletivo. E eu fiz esse processo seletivo. Então, tinha uma provinha lá que a Daça passou e ela disse que me contratou. O principal motivo foi porque eu entreguei ela 3 horas da manhã. Então, ela falou assim, não, ele quer realmente, né? Eu lembro que eram umas certificações que tinha que fazer. Pô, foram muitas horas de estudo e ter que tirar a certificação também, né? Então, muito rápido. E eu tinha que entregar de um dia para o outro, porque acho que as decisões da contratação eram até no máximo no outro dia. Sim. Enfim, quando eu fui contratado, eu estava numa mesa tipo essa, e aí tinha mais 4 pessoas, eu acho 4 ou 5. Aí cada um, sua vez de apresentar, falar aí um pouquinho sobre você e tal. Aí eu falei, não, eu sou o Vitor, eu trabalho com... sempre trabalhei com desenvolvimento e tal, estou aqui agora para ser vendedor. Beleza. Aí passa para o lado, não, eu sou engenheira elétrica, e não sei o quê. Não, eu trabalho na Google, trabalhei na Google, não sei o quê e tal. Eu falei, cara, eu sou o cara mais burro dessa mesa aqui. Meu Deus, eu não sei onde eu vou chegar, mas aí eu sou competitivo. E você sabe disso, né? Não, eu não sei disso. Não sei. Eu sou muito competitivo. Eu não gosto de perder nem no para o ímpar. A Cris fica grilada comigo por conta disso. Que ela fala que eu deveria ser menos, mas eu sou muito competitivo. E isso me trouxe uma competitividade. Falei, cara, eu vou ser o melhor dessa mesa. Isso aqui eu vou fazer para mudar a minha vida e para ser o melhor, que é aquilo que minha mãe e meu pai me falou lá atrás. O que você for fazer, você faz de melhor. Então, eu estou tentando fazer o meu melhor. Né? Então, eu fiz isso. Tanto que hoje, daquela mesa, só eu. Só você durou. Só eu estou na Nectar trabalhando com vendas. E teve os melhores resultados daquela mesa também. Daquela mesa também. Eu consegui isso. Né? Então, durante esse processo, a sua mentoria, a mentoria da Daça, e agora a mentoria do Dudu, né? Acho que tem mais de ano, né? Que ele está comigo. Acho que um ano e meio, mais ou menos. Fez total diferença. Eu costumo ter ali 3 marcos, né? Você me trouxe a visão do que fazer, me trouxe caminhos para trilhar ali. A Daça me trouxe a confiança para trilhar aquilo lá, sabe? E o Dudu me trouxe um pouco como que eu vou dizer? A parte mais técnica do negócio também, sabe? Ele afinou um pouco mais. E, claro, que todos os bate-papos que a gente já teve e inúmeras conversas. O Dudu, eu acho que ele é a figura do próximo degrau, sabe? Assim, eu vou falar com ele, eu me surpreendo com o tanto que ele sabe, no assunto de vendas, que é uma coisa que tecnicamente não. Na prática, eu domino, eu sei vender bem, eu sei sentar, negociar, fazer, jogar o jogo de vender, mas... liderar um time do tamanho que está hoje o time da Nectar e tudo, o Dudu tem sempre a visão do próximo degrau e ele traz isso para você e para os outros vendedores. Mas legal, cara, muito, muito massa. E aí eu queria te fazer uma pergunta assim, diferente, que é você sabendo dessa história toda, imagino que você tá daqui e tá se ouvindo, contando toda essa história, mas com oportunidade de mudar algumas coisas. O que dessa história sua você faria diferente? Eu faria isso antes, eu faria tal coisa antes, eu não faria isso, aquilo outro. Qual que é a visão que você traz? Boa. Normalmente eu não costumo olhar muito assim, arrepender de alguma coisa que passou. Sim. Mas se eu pudesse fazer diferente, talvez eu teria entrado nesse mundo antes, sabe? Porque eu realmente me achei em vendas,
sabe? Foi algo que mudou minha vida, tudo que eu faço hoje. Eu trabalho muito mais tranquilo, eu consigo ter o bate-papo com as pessoas, eu consigo me desenvolver, eu consigo estudar, eu consigo crescer. Tenho perspectiva de onde eu quero chegar, né? Que é importante isso. E eu lembro que você reclamava muito que, tipo assim, no outro trabalho, antes de você vir, você tinha uma dificuldade de tempo, né? Assim, Sim, muito. Era um trabalho que ele sugava pra caramba. Venda suga. Se você Muito, quiser crescer, também. suga muito. Mas parece que a gente não sente esse cansaço como sentia em outro tipo de trabalho. Pelo menos é o que eu sinto, sabe? Eu acho que realmente é também o meu sentimento. Eu acho que acaba que, conforme você vai conversando com as pessoas ali, e você vai conseguindo ajudar as pessoas, acho que isso vai meio que tirando uma carga das suas costas, sabe? Vai te deixando mais tranquilo. Vai dando sentido, né? Isso, vai dando sentido pro que você está fazendo, sabe? Entendi. E acaba que isso me fez ir e vendo, cara, nossa, isso aqui é massa mesmo, é isso aqui que eu quero pro resto da minha vida, é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar pessoas. Então, eu consigo hoje fazer isso e consigo ter meu tempo. Então, eu consigo jogar meu futebol hoje. Se eu falar, eu preciso ir mexer Batendo meta e jogando futebol na hora do almoço. É basicamente isso. A meta de vida tá sendo alcançada. Cara, e assim, caminhando pro final, acho que eu tenho as minhas perspectivas, sempre coloco elas aqui, coloco sobre a minha história, coloco muita coisa. E eu queria te ouvir para um lado do tipo... sua carreira literalmente começou, sabe? Olhando do João para o Vitor, que te conheço há muito tempo, mas que comecei a atuar na sua carreira profissional em 2019 para 2022. A gente tem 3 anos e pouco juntos. Vai para 4 anos agora. A sua carreira só começou, né? Você tem um caminho extenso a percorrer pela sua idade, pelos seus anseios e por tudo. E eu queria te ouvir, essa pergunta é legal, que é assim, como você se vê, não daqui em 2025, sabe, daqui 3 anos, mas daqui 10. Daqui 10 anos, não pensa nas suas posses, nas suas conquistas e tudo mais, mas pensa assim, profissionalmente eu estarei realizado se eu estiver em tal lugar, em tal posição, fazendo tal coisa e tudo mais, e livre de qualquer julgamento pela nossa relação de trabalho. A gente está aqui para realmente te ouvir e pegar a sua história e levar ela para pessoas que querem se inspirar nisso. Top. Basicamente, eu me vejo daqui 10 anos, o que eu gostaria realmente é de estar liderando pessoas e esse sentimento que eu tive lá atrás, né, de passar isso para mais pessoas, para que mais pessoas conquistem sonhos, conquistem o lado profissional mais, vamos dizer assim, aflorado, né? Mais a flor da pele ali, realmente do que eles querem, do crescimento que eles podem chegar. Então, basicamente é isso. Hoje, o que eu faço, ainda sou um liderado, né? Mas eu quero chegar num momento onde eu possa passar essa experiência para outras pessoas e ajudá-los a alcançar novos níveis também. Entendi. E aí eu vou te falar que sempre você será liderado. Todo mundo... Para liderar, a gente tem que ser liderado, entendeu? A gente... hoje, na minha posição, tecnicamente, eu estou na figura maior de liderar a empresa inteira. Mas eu sou liderado pelo conselho da empresa, pelos outros acionistas, pelos interesses dos holders, pelos interesses de vocês todos. Cada decisão que a gente toma, quanto mais alta a posição que você tiver, mais solitária ela é. Entendeu? Mais solitária é essa decisão. E justamente porque você está mais disponível a errar menos pelas pessoas que são consequência daquela decisão, entendeu? Então, eu espero muito que você atinja isso, mas guarda que liderar é muito sobre aprender a ser liderado sempre, sabe? Porque quando você partir dessa posição para a posição de líder, você vai enfrentar problemas. Ontem, estava conversando com o Eduardo, nosso querido Dudu. Ele me contando de alguns problemas que ele está tentando resolver na Nectar e tudo. E, cara, tem um momento que o problema não é técnico. Você não tem que ensinar o cara a vender. Você tem que ensinar ele a não matar o colega do lado
e a não reproduzir com a outra colega do lado, sabe? Olha a loucura que é liderar. Mas é bem gratificante. A gente que tem esse tino de liderança, como você está colocando, eu também sinto isso em mim, vejo muita gente na Nectar com essa vontade. Eu falo isso, já falei em vários conteúdos. Liderar é você conquistar respeito técnico, inquestionável, conquistar respeito relacional, inquestionável e ter tempo de tela. Você tem esses 3, você tá apto a passar por uma seleção de uma liderança, sabe? Antes disso, muitas vezes as pessoas... Assim, não é sempre que você acha um cara... Tipo, vamos falar assim do Arthur, né? O bicho tem, sei lá, 23... Muito novo e ele lidera muito bem. Eu com 23 anos, irmão, 0 responsabilidade para liderar, sabe? Você também, que eu sei da sua história. Mas bom demais, bom demais. Interessante entender que a sua meta de 10 anos é uma meta de estar numa posição de liderança. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para pessoas que você consegue pensar que estão na mesma posição que o Vitor estava em 2018. Tipo, o Vitor em 2018... estável com o seu trabalho, estável, mas não confortável, apenas estável, mas não confortável, com desejos de talvez galgar coisas diferentes e recebendo uma proposta totalmente na contramão do que ele imaginava ser o próximo passo. Percebe isso? Você imagina ser o próximo passo ir para uma liderança. E se aparecer uma proposta totalmente na contramão que te leve para um próximo passo interessante? Como foi o que aconteceu com você? Então, imagina que você está encontrando pessoas nesse grupo de Vitors em 2018. O que você falaria assim? Olha, eu sei o que é o sentimento, tá aí, porque você tá aí instável, isso, aquilo, outro, total, mas não tenha medo de arriscar. Falando pela área de vendas, que é o nosso métier, é o nosso disclaimer, como você venderia essa vaga, essa história de resultado, construir seus resultados e tudo mais em vendas? Olhando para essa posição, né, em 2018, acho que o que eu tenho para falar sobre isso é que realmente quem tem vontade, ou eu costumo brincar um pouco, eu uso um texto antigo que é cavalo arriado só passa uma vez na porta, né? Uhum. Então, normalmente, o que eu teria para falar é basicamente isso. Cara, se, né, surge uma possibilidade dessa, eu não estou feliz com o que eu faço mais, ou eu não vejo uma perspectiva de crescimento, e eu tenho uma possibilidade, acreditar realmente, né, que isso pode ser feito, pode ser mudado, pode haver um crescimento ali e pode ser um novo começo. Uhum. Né? Que isso para mim foi isso, um novo começo, né, de carreira. Eu também não sou muito novo, né? Mas para mim foi um novo começo. Que isso, por 42 você tá inteiro. Só rodou em estrada de chão. Mas basicamente é isso. E ter a resiliência, porque é sempre muito complexo e difícil mesmo no início. Eu acho que existem fatores... Toda mudança dói, né? Existem fatores que vai te auxiliar, vai diminuir essa dor. Mas ela vai existir. Uhum. Sabe? Mas é realmente não desistir. Acho que é essa a palavra principal. A gente parece clichêzinho, né? Mas resiliência. É isso aí. Acreditar mesmo que um dia após o outro, viver um dia após o outro ali, que se realmente você quiser essa mudança, ela vai acontecer mesmo, sabe? Você vai conseguir chegar na onde você almeja. Show. Eu vou complementar a sua fala, concordo 100%. E numa palestra do Bernardinho, que eu vi lá no Giants, no Marcos, ele falou assim, olha, eu sou bom em pouca coisa, mas eu sou muito ruim em desistir. Sabe? Ele falou disso e ficou marcado, sabe, assim, na minha memória. Tipo, putz, quantas vezes a gente pensa em desistir por
motivos bem menores, ou pensa em nem aceitar um desafio por motivos bem menores. Então, siga sua intuição sempre quando você tiver uma oportunidade de trabalho que te desafia, que te tira da zona de conforto. Eu em específico, eu adoro mudança, sabe? Eu adoro, sabe, assim... Você sabe, eu tô agora sem carro, vou ficar uns dias sem carro. As pessoas olham, mas por que tal? Cara, tava chato ficar de carro todos os dias. Vou mudar um pouquinho, vamos fazer algumas mudanças. E às vezes a gente sai da zona de conforto de uma forma meio nem pensada, nem muito esperada. E isso traz excelentes mudanças na nossa vida. Então, seja muito ruim desistir, sabe? Não precisa ser bom em muita coisa, mas seja muito ruim desistir, que é o que o Vitor falou. E para encerrar, Vitor, já que você é muito competitivo, vamos um par ou ímpar aqui? Bora. Ao vivo? Ao vivo. Eu vou de ímpar. Par. Então bora. Olha lá. Você ganhou. Safado, não acredito. Só assim pra ele ganhar de mim. Perdi no par ou ímpar pro Vitor. Ai, vou ter que ouvir a semana inteira. Não, vamos, quem ganhar, ganha todas. Não, tô brincando, vou fazer isso com você. Pessoal, obrigado pra quem ficou até aqui. Essa é a história do Vitor. Mais uma história de alguém que estava insatisfeito com a sua área e migrou para a área de vendas. Eu tô enviesando os nossos conteúdos para isso porque a gente precisa. A gente vive uma dicotomia. O Brasil tem muito desemprego e a área de vendas tem muita vaga em aberto. Então, eu vou levantar essa bandeira cada vez mais, trazer histórias para vocês como a do Vitor, como a do Eduardo na semana passada e nas próximas semanas de outras pessoas que fizeram essa mudança e não se arrependem, estão aqui felizes e ganhando do Par ou Ímpar no Chefe ao vivo, tá bom? Obrigado, Vitor. Valeu demais pelo seu tempo, viu? Tamo junto. Valeu demais. Abraço.